Bom dia, Jaci. Bom dia, Cláudia, bom dia, ouvinte. Bom dia para você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui pela live Cláudia Queiroz, jornalista no Facebook, no Instagram 95FM Curitiba. É muito bom ter você aqui com a gente já completou um mês, cada dia trazendo um tema diferente para trazer super consciência para você, para começar bem o dia, inspirando e renovando aqueles pensamentos que precisavam ser oxigenados. Hoje a gente vai trazer um tema muito importante, bem relevante, que é a educação com limites. As crianças, elas precisam ter intimidade com o não, porque o mundo lá fora não abre os braços para a gente com o carinho que os pais recebem os filhos e acolhem toda vez que eles fazem algo errado. Então, em casa, a gente tem que exercitar isso para que eles tenham, no futuro, a habilidade e a partir, não é só no futuro, mas a cada situação em que eles tenham alguma escolha, que eles precisem fazer qualquer tipo de escolha na vida deles, que eles não passem algum tipo de aperto ou não entrem em roubada. Você comentou agora que o mundo abre os braços, mas não, ele põe limites. Só que tem um detalhe, muitas vezes de uma maneira muito maldosa. E nós temos que ter proteção, tanto para nós quanto ensinar nossos filhos a terem proteção. Então, o conhecimento do tema limites é fundamental para todos nós, desde a infância até o último dia de vida. Exatamente, limite não é só para filho, não. É aquela história, aquela regrinha que um tem direitos, outro tem deveres. Não, são acordos feitos em comum. Mas a importância da formação da mentalidade dessa mente desde criança é extremamente importante. Você pode estar hoje salvando o casamento futuro de um filho quando você aprende a pôr limites de um abusador lá na frente, ou pôr limites até porque nós mesmos podemos abusar dos outros quando não aprendemos a ter os nossos limites. E até mesmo assim, não só na questão relacionamento, mas quando o chefe é abusivo, quando a pessoa ela acaba tendo outro tipo de comportamento em casa, onde ela é o rei, onde pode tudo, normalmente na sociedade ou nas relações e nas amizades, e em todas as situações, é uma pessoa que acaba desenvolvendo uma série de problemas, de baixa autoestima, excesso de autoridade, agressividade, um monte de coisa que a gente hoje vai trazer aqui profundamente com uma educadora parental, com a visão do Jacir, que também tem palestras sobre isso, e sobre mim também, que sou mãe. Estou aprendendo a dizer não muitas vezes para uma filhinha que me testa todos os dias. E a gente percebe que a partir do momento em que a gente coloca esses limites e que a gente deixa muito claras as regras da casa, ela vai desenvolvendo consciência e habilidade para entender aquilo que é certo e errado, porque com 3 anos ninguém tem essa conscientização e nem condição de desenvolver isso, mas aos poucos a gente vem percebendo que ela agradece quando ela é limitada, quando de uma certa forma ela é punida, digamos. Foi muito legal você falar isso, porque a gente muitas vezes joga na mão de terceiros, de estudiosos, que claro, é muito importante porque nós aprendemos muito. Você falou uma coisa fantástica, porque filho é um presente que Deus te dá para você aprender os teus limites, para você justamente crescer junto com o filho, que eu sempre falo que a nossa casa é a nossa primeira escola, a família, o relacionamento depois de grande é a nossa segunda escola. E nós nunca vamos terminar de aprender, porque eu preciso trabalhar as minhas inseguranças, os meus medos, e que é prática melhor do que com um filho que você ama na tua frente. Justamente. Então eu já disse aqui que a maternidade ela nos permite passar limpo a nossa vida. Então a partir do momento em que a gente tem uma criança para educar, a gente primeiro tem que pensar naquilo que a gente viveu, ressignificar aquilo, tipo no formato express mesmo, para na hora de colocar para a criança, colocar aquilo com respeito, com empatia, com amor, com dedicação. Então não adianta a gente estender o nosso humor do momento para uma criança ter que aprender a base de berros e gritos e etc. Mas a superconsciência é exatamente isso, porque a partir do momento que eu vou educar a minha filha de acordo com a autoridade e as regras impostas por meu pai, eu não estou tendo superconsciência, eu virei um papagaio repetidor. Eu preciso aprender dentro do meu coração, porque nós somos pessoas que crescem sempre com uma experiência ampliada, desde que você amplie a tua experiência, o teu pensamento, por isso a superconsciência. Exatamente. Então, o mundo já percebeu que as crianças, elas precisam de determinados cuidados e que os pais, como num acordo que fizeram com Deus, eles têm essa autonomia, essa autoridade para
escolher pelos filhos até que eles possam fazer essas escolhas. E, por exemplo, na escola da minha filha, antes da pandemia, o ano passado, especialmente falando, na nossa frente, chegando na escola, o carro da frente com teto solar, tinha uma criança de mais ou menos uns 5 anos, parecia um rei chegando. Ele estava com a cabecinha para fora, o corpo para fora, e sendo admirado pelos colegas, chamando atenção dentro ali da escola. E aquele pai, ou aquela mãe que estavam levando ele para a escola, se achando os legais, porque eles permitiam algo que era errado, que é ficar com aquele cinto afivelado, numa cadeira de assento elevado, ou na cadeirinha mesmo, que eles são obrigados por lei a usarem e tudo mais. Quer dizer, isso tudo é para trazer segurança para a criança. Quando uma criança ela ganha destaque em fazer algo errado, que não é permitido, com o apoio dos pais, pode ser que isso seja uma armadilha para que no futuro ela precise fazer outras coisas erradas para chamar a atenção dos amigos e porque ela tem o pai ou a mãe como cúmplice. Isso pode ser um perigo no desenvolvimento dela. Aí foi a construção da mentalidade. A nossa filhinha é muito legal, ela adora vir no carro do papai, e às vezes a gente abre a porta, ela entra correndo e passa do banco de trás para o da frente, senta na direção e às vezes quer ir no colinho do papai. Aqui está a diferença entre permissão e permissividade. Eu não estou com pressa, e mesmo que eu tivesse com alguma pressa, qual é o problema de ficar brincando com ela, com o carro parado, um pouquinho na direção, e ela aperta aqui, puxa aqui, botão dali. Claro, a gente tenta evitar quebrar, mas é uma brincadeira. Então essa permissão, permitir com que o filho sinta-se, porque eu falo, eu não quero pôr limites no meu filho, acredita? O tema hoje é limite, eu não quero pôr limites no meu filho, eu quero pôr regras. Entende? E as regras são os balizadores de uma direção. Porque quando a gente limita demais, a gente é capaz de amputar o coração de um filho e não permitir sequer que ele se experimente no futuro. Depois de um tempo razoável, agora vamos para o banquinho de trás, às vezes ela chora, senta no banquinho, é atada a fivela do banquinho, a cinto de segurança, e nós vamos embora. Então, permissão é uma coisa, permissividade é outra. Exagero, autoritarismo, não tem nada a ver com educação. Apesar que em situações raras, pontuais, você precisa ser forte, mas nunca ríspido. Porque a rispidez entra no campo da emoção e mostra que quem está despreparado sou eu. Então, esse aspecto, quanto mais gritos, quanto mais problemas para colocar limites, eu preciso de ajuda. E aí, buscar ajuda de um profissional é extremamente saudável. A gente não pode ter medo de frustrar um filho. O Jacir fala de não colocar limite, mas colocar regra. Para mim, isso tudo está muito parecido quando a gente está educando com amor. Agora, frustrar um filho, eu não digo que a gente tenha que ter essa necessidade de o que eu vou fazer para frustrar hoje, porque tem que aprender que não vai sair do jeito dele. Isso é bobagem, gente. Não é bem assim. A gente tem que fazer com que a criança entenda algumas regras muito claras que a gente tem dentro de casa e dentro de uma construção dela enquanto indivíduo, a gente como pais, ela como criança. Não é que a gente tem direitos e ela tem deveres. Eu escutei muito disso. Acho que o Jacir também, né? Assim, na minha infância, a criança não tinha voz. Hoje, a gente escuta as crianças, mas a gente tem que cuidar com o excesso de permissibilidade para que eles não se tornem pessoas autoritárias, mimadas, difíceis de conviver, porque isso daí torna um ranço para a sociedade. Aquela pessoa que ninguém quer perto, que não é bem-vinda, não é benquista, que não é gostável. Então, quando uma pessoa tem tudo o tempo todo, que não escuta não, que não tem essa atenção, essa intencionalidade, que é uma palavra que eu já sei adoro, que é assim, educar com a intenção de acertar, a gente vai errar. Com certeza a gente erra e erra muito, sempre. Pedir desculpas para um filho também é respeito. A gente admitir que muitas vezes a gente passou um pouquinho, ou que a gente podia renegociar determinadas situações, isso faz parte, isso é uma relação humana. Agora, quando a gente percebe no reflexo de um filho que a criança está segura, porque ela é limitada, porque ela tem esse parâmetro, ela agradece, ela corresponde muito melhor com o mundo. E acredite, uma criança, por menor que seja, nunca subestime a inteligência dela, a capacidade de raciocínio. Agora, quando você falou que às vezes uma criança não tem direitos, não tem direito à voz, acredite, você pode estar acreditando nisso. A criança vai encontrar uma maneira de se expressar de qualquer modo, porque isso é uma função cerebral.
Se ela não consegue se expressar com você porque você não permite o diálogo, porque afinal de contas ela só tem deveres e não tem direito, pode ser que ela encontre um caminho positivo, mas pode ser que ela passe por cima das pessoas também, porque ela aprendeu exatamente essa mentalidade. Agora, pode ser também que ela encontre uma válvula de escape nas drogas, em coisas muito ruins. Então, esse aprendizado é um aprendizado mútuo. É como se eu chegasse hoje para minha filha, não importa, filha, a idade que eu tenho, a idade que você tem, vamos conversar. Vamos tentar encontrar um caminho, e olha que tentar encontrar um caminho é criar uma mentalidade nela. Nós estamos aqui hoje numa rádio. Conexão. Existem regras. O que eu quis dizer naquele momento é que claro que são limites, mas quando eu coloco isso transcendo para regras e direção, a gente chega aqui e tem regras, tem o primeiro bloco, tem o intervalo, tem o segundo, tem o terceiro. Hoje terá um programa depois aqui, nós temos uma regra limitante para encerrar no momento correto. Podemos errar um pouco para mais ou para menos, muitas vezes não, temos dificuldades. Agora, aprender com esse jogo é nessa conversa com a minha filha de 3 anos, depois com 4, com 5, que ela vai aprender a navegar, que ela vai aprender a sobreviver, porque o mundo infantil pouco difere do mundo adulto. Você falou em relacionamentos porque se referiu ao relacionamento de casal, mas claro, são todos relacionamentos. Eu com você, nós com a nossa filha, com os chefes, com o policial na esquina. Todo relacionamento importa limites. Quais são os meus? Quais são os limites do outro? E aí, quando a gente percebe assim, né? Oba, hoje, sextou, o pessoal o que que faz? Sai, bebe além da conta, briga com alguém no barzinho. A gente está vivendo em pandemia, mas tem algumas situações que já estão abrindo, já tem algum outro tipo de mudanças nesse sentido. Mas o que que acontece no final de semana, geralmente? O pessoal abusa do álcool, usa drogas ou inicia qualquer coisa de droga. A gente tem percebido índices de suicídio aumentando. O Jacir não gosta que eu fale sobre isso, mas é uma verdade que muitas vezes começou lá na infância, lá naquele momento em que um pai e uma mãe tinham que demonstrar amor dizendo não. Isso é muito importante, para que a pessoa possa dizer não para uma dose a mais de álcool, ou que diga não, porque não tenho vontade de experimentar droga, porque a minha vida é cheia de endorfinas e serotoninas, que são hormônios de amor e de prazer e tudo mais. Quer dizer, a partir do momento em que eu aprendi a ouvir o não e a ser limitada, eu consigo dizer um não sem ser grosseira, sem brigar, sem criar confusão. Agora veja que legal o que você falou, e a gente pode falar aqui da superconsciência também nesse aspecto. Eu tinha dado exemplo no sentido de que um filho que não tem direitos a falar vai encontrar uma maneira. As pessoas que numa sexta-feira, num sábado, saem para explodir, para aprontar, para fazer aquilo que não conseguiram fazer a semana inteira, é porque estavam em amarras. Foram pessoas criadas numa mentalidade só da obrigação. E veja, um chefe que consegue olhar para um subordinado e ver que ali existe uma inteligência, uma capacidade de colaborar, é uma empresa que cresce cada vez mais. Então, se você se sente tolhido no teu trabalho, no final de semana vai beber para afogar as mágoas, que tipo de vida é essa de relacionamento? Porque tá todos os dias, sexta-feira, todos os dias a gente poder contar com a nossa capacidade de desenvolvimento, de autoconhecimento, de troca relacional, independente se você é um subordinado mais inferior dentro de uma empresa, em termos hierárquicos, porque em termos de seres humanos, seremos iguais. Agora, quantas vezes eu escuto o porteiro do meu prédio falar, escuto uma enfermeira que tem uma orientação para me dar. Se eu não quero ouvir a orientação de uma enfermeira porque eu sou médico, eu não sou médico, eu sou um ridículo. Quer dizer, aprender com os outros, com todos, porque todo mundo é um universo. E aí sim, eu não preciso explodir as minhas energias no final de semana, porque eu soube vivê-las a cada momento. Isso aí. A gente está aqui com bastante gente participando no Cláudia Queiroz, jornalista no Facebook, e eu quero aproveitar para dar um bom dia para o Valdiniz Carvalho, Claudinho Posebon, meu amigo, Antônio Francisco dos Santos, Fernando Manelli, Maurício da Silva, Donizete Silva, Marcelo Zal, Etienne Arregui, Fernando Carvalho. Inclusive o Etienne Arregui, ele está falando que a obrigação de educar é dos pais. Ok. Mas que muitos pais são permissíveis e sem autoridade, porque eles talvez acreditam que eles não têm exemplos bons para passar. Todo mundo tem bons exemplos. Na verdade, o que a gente quer é que as pessoas tenham um pouquinho de consciência. Vamos lá, nessa consciência, eu sempre falo e reafirmo, nossos pais são e foram os pais possíveis. Nós damos o melhor para os nossos filhos e muitas vezes acreditando que estamos dando o melhor.
O que eu recebi dos meus pais, eu tenho que ter gratidão, eu tenho que honrar meus pais no sentido do futuro da vida, daquilo que eu sou hoje. Só que nós não somos nossos pais, nós somos o que nós ouvimos dele. Você tem as rédeas hoje nas tuas mãos para você poder domar as tuas emoções, os teus sentimentos, olhar o mundo, e nós aprendemos com todos sim, principalmente, claro, em casa com os nossos pais, mas com professores, com colegas na escola, com aquele policial da esquina que sempre guardava a entrada da nossa escola. A gente aprende com todo mundo. Então é só uma reflexão que aquilo que a gente teve como referência de pai e mãe, a partir do momento que a gente vai desenvolvendo maturidade, a gente também desenvolve parâmetros. Só que muitas vezes sofrendo. Muitas vezes a vida já pôs muitos limites de não pra gente e a gente precisou naquele momento daquele limite parar e pensar. O que a gente está trazendo hoje de reflexão é que se a gente for um pouquinho mais consciente e coerente na educação dos filhos, os nossos filhos tendem a ter alguns presentes a mais, alguns bônus na vida que vão permitir que eles andem num caminho sem tantos tropeços, como muitas vezes os que a gente teve que cair e ralar esse joelhinho para poder superar. Eu vou continuar dando os bons dias aqui. O Matheus Ferreira também está dando um bom dia aqui pra gente. Adilson Souza Silva, Carlos de Almeida Coelho, Luiz Pereira, José de Almeida, Sandro Ribeiro Gonçalves, meu primo. Bom dia, ele é pai também de um filho de 11 anos, que também recebe muitos limites e uma educação muito regrada e muito cuidadosa. Sabe uma maneira de viver sem esse sofrimento que você comentou? Primeira coisa, nós somos falhos. Esse reconhecimento, quando eu reconheço que eu sou falho, que eu posso ter tido culpa numa situação, aprender a pedir perdão para mim mesmo, não só para o outro. E aprender também a pedir perdão para o outro. Eu já pedi perdão para minha filha, perdão, o papai exagerou, o papai errou aqui. E isso é um ensinamento de formação de mentalidade. Então, pedir perdão para um filho e perdoar a si mesmo é muito legal. Agora, sempre confirme o amor. Filha, eu amo você, mas o papai não gostou do que você está fazendo. Quer dizer, o papai te ama, mas nós vamos caminhar por aqui. E pergunte também a opinião dela, o que ela quer fazer. Como eu falei, não subestime a inteligência de uma criança. Exatamente, porque a criança ela vai testar, ela chora, ela manipula, ela testa os nossos limites e numa vez que a gente ceda, na próxima vai ser muito mais difícil de conter. Isso faz parte da educação e dessas regras que estão ficando claras, porque ninguém tem tudo muito claro na parte prática da vida, aquilo que a gente já leu e a gente já aprendeu na teoria. Ninguém tem isso tudo como manual, porque cada filho é de um jeito. O que a gente vem trazendo aqui, através da superconsciência, é uma maneira de você, de repente, refletir na sua vida de como incorporar novos hábitos de pensamento e de atitudes para que a sua vida seja um pouco mais leve, mais fácil e que você não sofra tanto. É tanta informação, né? A gente parece que a gente está jogando tudo aqui. Veja, o objetivo do programa não é ensinar ninguém. Nós estamos aqui aprendendo também à medida que a gente fala, mas é provocar reflexão. E para isso nós trouxemos uma convidada para poder justamente esclarecer mais desses pontos, uma especialista que você vai apresentar agora. Que a gente não vai apresentar agora, que é daqui a pouco. Assim, eu estou seguindo um roteiro, eu estou tentando. Ela me pôs limite aqui. Eu estou tentando seguir aqui meu roteirinho, mas assim, quando já se começa a falar algumas outras coisas, principalmente no primeiro bloco, eu acabo não conseguindo falar que eu tenho que correr para poder fazer o clima para a entrevistada, entendeu? Viu como todo limite gera adaptações? Viu só? Então, quando a gente coloca, por exemplo, naquele exemplo que eu estava trazendo antes, de uma cadeira para uma criança, aquele atalho que a criança estava encontrando para ela se destacar e tudo mais, aquilo gera algumas crenças naquela criança, tanto dela precisar ser destaque para ela ser amada, quanto dos outros de terem algum tipo de discussão ou de se sentir inferiores ou porque os pais não deixam achando que o pai do outro é mais legal. Quer dizer, a gente tem que prestar atenção nas nossas crianças até para que a nossa relação e esses acordos com eles, que são costurados, eles possam de fato ser concretizados. Isso é super legal. Quando a gente impõe limite, a criança ela tende a ser mais autônoma. Ela acaba tendo algumas atitudes, ela se permite acertar e errar com mais facilidade, porque ela sabe que está tendo essa contenção dos pais. Ela sabe que está sendo olhada, respeitada e que a gente está tendo essa empatia com ela. Então, essa relação de confiança que a gente está preparando os filhos para que no futuro elas saibam dizer não para as outras situações abusivas que aconteçam, isso é um presente que a gente dá. E que para a gente, enquanto casal, enquanto pais, também é motivo de reflexão e de diálogos em casa, longe dela, para que ela aprenda
através da gente, com os nossos exemplos e com o nosso carinho, a sobreviver nesse mundão aí lá fora, com todas as regras limitantes. No próximo bloco a gente vai falar com uma educadora parental que fala de um jeito muito bacana com essa questão de limites, porque ela fala que a gente precisa ajudar a criança a desenvolver habilidades para sobreviver nessas outras mudanças que acontecem na vida dela. Só um pouquinho que a gente já volta, no próximo bloco a gente vai chamar a entrevistada. Quando eu falo aqui, ó, do nosso roteiro, assim, ó, eu tô fazendo um clima, eu tô tentando criar um clima com a entrevistada, porque quando eu coloco um asterisco aqui, que é o número dela. Quando eu coloco um asterisco de coisas que a gente não pode deixar de falar, isso, mas eles acham que de repente isso não faz sentido, assim, ó, tô numa rádio, não tô em casa, é muito mais legal a gente falar assim, né? Viu como ela briga comigo? É brigo mesmo, ele precisa de limite. Ele não recebeu tanto limite na infância, ele precisa encontrar uma mulher que bota. Mas eu aprendi a sorrir, isso é legal, no limite quando você sorri, quando muito você legal. tem gratidão. Exatamente, acho que a gente faz um pouco dessa situação de equilíbrio através disso, porque existem coisas que para mim são muito mais claras e ele tem uma visão humana que é de outro mundo. De outro mundo, ainda não sei se é de Júpiter, de Marte, de Saturno, da onde. Acho que nem eu entendi ainda. Mas uma coisa eu entendi, quer dizer, as falas são importantes para deixar você com o coração muito mais aberto, mais leve. A vida, falam que é muito complexa e ela tem sim uma complexidade. Agora veja bem, matemática avançada não é complexo? Pois é, mas tem pessoas que dominam, não tem? Mas então quais são os limites do teu pensamento e da tua capacidade de viver nesse mundo? É muito legal a gente aprender isso. E é muito legal a gente caminhar e não exigir saber matemática avançada hoje. Quer dizer, mas reconhecer as dores, reconhecer os problemas, isso é muito importante. Exatamente. E a gente não pode se acostumar a sofrer desde criança. O tipo de vida que a gente está tendo ou dando para alguém, se for para a gente trazer uma criança para o mundo para fazê-la sofrer, melhor não ter, né? Estamos de volta com a nossa Superconsciência. A nossa convidada já está aqui na linha e a gente está aqui criando esse clima todo para conversar com a Alcione Andrade, que é uma educadora parental que vem colecionando fãs nas redes sociais, porque ela vem falando muito de um jeito muito doce sobre educação, sobre habilidade, sobre limites e limites até mesmo para os pais, porque a gente vem se lapidando ao longo do tempo para poder oferecer um lar seguro e construir uma relação com os nossos filhos de empatia, de desenvolvimento e de habilidades para que eles superem cada fase de um jeito muito mais legal. Bom dia, Alcione. Bom dia, Cláudia, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Muito bem. Quando você fala da criança ser respeitada e da gente enxergar o filho para desenvolver mais empatia, isso é bilateral, ou seja, a gente respeita a criança respeita a gente. Os acordos são formados dessa maneira, né? Exatamente, Cláudia. A proposta desse novo olhar da parentalidade, né, para as relações entre pais e filhos, é esse equilíbrio do exemplo, né? A gente já sabe que as crianças aprendem muito mais, ou 90% pelo exemplo e 10% pelo que a gente fala. Então, se a gente não mostra empatia para eles não aprendem a ser empáticos. Por mais que a gente diga para eles, vocês têm que entender isso, vocês precisam entender o meu lado. Se a gente não entende o deles, se a gente não demonstra isso por meio de ações, eles não têm como aprender também. Então, a ideia desse novo olhar para as relações com pais e filhos, dessa geração de hoje, né, desse mundo de hoje, é a gente encontrar esse meio do caminho, né? Que a gente teve uma geração que veio de submissa, de muito autoritarismo por parte dos pais, e aí a gente percebe outra geração vindo com muita permissividade, talvez para tentar um outro caminho, para ver se dava certo, e agora a busca por esse caminho do meio. Caminho do meio é difícil. Entre gentileza e firmeza, né? Entre a necessidade da criança e a necessidade do adulto e do contexto. Alcione, quando a gente conversou, né, ontem sobre o engula o choro, aquela frase que a gente ouviu e que fez eco na nossa infância, na nossa adolescência, a vida toda, a gente não tem coragem de repetir isso para um filho, né? Porque isso trouxe... É forte isso, né? Como você disse que fazia eco, até hoje deve fazer para muitos de nós, né? Que não consegue lidar com as emoções porque a gente sempre aprendeu a engolir elas.
e não a tratar, olhar o que eu faço com isso que veio dentro de mim, né? Inclusive, muitas das emoções negativas que a gente tem fazem parte do ser humano, são emoções básicas, né? Como a raiva, por exemplo. E a gente aprendeu que a gente não podia sentir raiva, então a gente luta contra a gente mesmo o tempo todo. E fica aquela sensação de estarmos errados, de sermos inadequados, e não saber exatamente o que fazer, por exemplo, numa situação de conflito, né, diante de alguém que nos desperta a raiva, como que a gente pode lidar com isso? A gente não desenvolveu essas habilidades das relações humanas tão importantes, né, para o mundo real, para o mundo do adulto. Então a gente aprendeu simplesmente a engolir, a abafar. E isso faz com que a gente realmente tenha muitos problemas até hoje, né? Então a gente que sofreu sem essa voz, como eu estava falando no bloco anterior, que na nossa infância a gente não tinha muita voz, a criança não tinha muito direito, não tinha muito essa relação de empatia que a gente vem buscando com os nossos filhos, de direitos iguais. A única diferença, e é uma coisa que o Jacir sempre fala, da gente para os nossos filhos, é que a gente chegou ao mundo antes. Então a gente tem um pouco mais de habilidade para ensiná-los a pensar, a sentir e a agir. Mas uma criança pequena, até os 4 anos, é muito difícil dela entender aquilo que é certo e errado. A gente vem mostrando ao longo do tempo, em algumas situações, com os acordos e os combinados que a gente vai estabelecendo com essa criança, um comportamento adequado diante da condição em que ela está. Então, na prática, por exemplo, como que os pais devem agir num momento de birra de supermercado? Como que a gente pode fazer se hoje em dia a gente já não concorda mais com aquela ideia de bater ou de punir em público e tudo mais? Como que a gente faz para evitar que uma criança, porque naquele momento em que ela está fazendo aquela birra, ela também está tentando demonstrar alguma coisa que ela não está sendo atendida? É bem interessante isso que você trouxe, porque a birra sempre foi muito mal vista como sendo algo que a criança faz de propósito, né? E é interessante uma das propostas, esse novo olhar para a relação com os filhos, é entender o que passa em cada fase do desenvolvimento cerebral da criança. Então, quando a criança nasce, ela tem um cérebro ainda muito primitivo. A única coisa que já vem pronto é o cérebro reptiliano, o mamífero inferior, então a gente diz que é a reação, é a sobrevivência. Então, se eu me sinto agredida, atacada, se eu não tenho algo que para mim é muito necessário, ou muito importante, que eu não tenho esse senso do que realmente é ou não é importante, necessário, né? Então, a primeira coisa que faz é uma reação. Essa reação não é proposital nos primeiros anos de vida, então 1, 2, 3 anos, não é. É realmente totalmente cerebral, é neural, não tem como ela controlar muito isso. Muitas vezes a gente diz assim, mas eu não fazia birra. Provavelmente você fez no começo, com essa reação, provavelmente você foi punido, ou você foi colocado de um jeito onde o medo passa a falar mais alto do que a reação. Então eu tenho aquela reação vindo, mas o meu medo de ser punido acaba sendo maior ainda, que também é reativo de medo. E aí eu engulo aquilo. Mas eu não aprendi a lidar com aquilo, a me autorregular, o meu sistema límbico funcionar. E aí são pessoas que lá, quando adultos, acabam explodindo, acabam criando doenças, né? E assim por diante. Por causa do nosso organismo, a gente somatiza, assim por diante. Bom, o que fazer então no supermercado? Dentro prático que você trouxe. Primeiro a gente pensar qual idade tem o meu filho. Né? Se ele é muito bebezinho, não entende ainda 1, 2 anos, não entende muitos acordos, né? Então a gente pode já esperar que ele vai chorar por alguma coisa que ele queira. Então a gente pode entender que ele vai chorar, que ele vai pedir, e a gente pode decidir, eu estou disposta a dar algo para ele hoje no mercado ou não. Tá, então eu vou já falar com ele, filho, você pode escolher uma coisa hoje no mercado. Então se você escolher uma coisa, a mamãe vai te dar, por exemplo. Ou então você vai dizer, olha, hoje a mamãe não vai comprar nada. Tá combinado? A mamãe não tem dinheirinho, mas quando chegar em casa a gente pode brincar de alguma coisa, sei lá. Trazer um olhar de que eu entendo que você tem necessidades, vontades de satisfazer sua vontade de brincar, de prazer, etc., mas não vai ser comprando alguma coisa no mercado. Isso significa que a criança não vai chorar? Não, não significa, porque a criança, mesmo sabendo que você não vai comprar, pode sentir vontade e você vai relembrar. Filha, lembra que a gente combinou que a mamãe não ia te comprar hoje? Então a resposta você já tem. Comprar não é uma opção dessa vez. Se ela vai chorar, ela não é obrigada ok, então a minha frustração agora vai ser controlada, eu não tenho mais a vontade porque o combinado tinha acontecido. Não, pode ser que ela chore mesmo assim. E aí você vai acolher o choro. Vai dizer, tá tudo bem, filha, a mamãe entende que você está frustrado. Então, relembrar os acordos é sempre muito importante.
Isso é mostrar para a criança que sentir isso é normal, mas isso não dá o direito dela ter algo ou descumprir um combinado. Né? Então, e daí diante de uma birra, de um escândalo, o que normalmente a gente decide fazer? Pega a criança, sai da frente da plateia, né? Vai para algum lugar, pede para alguém olhar o seu carrinho, pede para o caixa, ou deixa num cantinho, alguma coisa, acalma a criança, espera ela se acalmar, porque o sistema neural, o sistema límbico, emocional, ele tem todo um processo que ele precisa fazer para conseguir se acalmar. Algumas crianças são mais rápidas, outras são mais devagar. E aí, depois que se acalmar, podemos voltar às compras? Ah, mas eu quero. Ok, eu sei que você quer, mas a gente já tinha combinado, né? Então, vamos voltar às compras e aí ela vai aprendendo a lidar com tudo isso que surge. Né? Que acontece exatamente com nossos adultos, né? Quantas vezes a gente promete que vai fazer alguma coisa, ou que a gente não vai fazer alguma coisa, chega na hora H e não consegue segurar aquele impulso e faz. Então, mesmo com combinados e com acordos, as crianças muitas vezes vão chorar e vão se frustrar, mesmo que o combinado já tenha sido feito, né? Exatamente. Então assim, os acordos sendo renovados e a gente relembrando desses acordos, a gente vai estabelecendo uma relação de confiança com a criança. A partir do momento em que a gente deixa as regras muito mais claras, ela pode até sofrer, ela vai entender, vai superar e a gente continua construindo junto. Quando muitas vezes o adulto não tem paciência para esperar essa construção de uma relação com o filho, acaba impondo muito castigo, acaba batendo muito. Eu tenho amigas que têm vara de marmelo ainda. Um troço que era da época do meu avô, sei lá, né? Que é um troço que, assim, é aquela situação de impor o respeito pelo medo. Isso vai fazer com que a criança, no futuro, também desenvolva algumas habilidades para ser agressiva ou, de repente, para extrapolar dessa maneira com violência. Porque a gente aprende pelo exemplo, né? Então, quando a gente bate, o que a gente está ensinando para o nosso filho? A gente não está ensinando o que ele fez de certo ou de errado, a gente está ensinando que tudo bem bater se você não souber mais o que fazer. Que é um então, recurso. Você está ensinando assim, tudo bem você punir se você não souber o que fazer, tudo bem você bater, tudo bem. Então, a gente tem adultos que muitas vezes não são violentos fisicamente, mas são muito violentos verbalmente, né? No jeito que lida com as pessoas. Então, outra coisa que pode acontecer é pessoas que se colocam em relações abusivas, porque, de certa forma, foram violentados por quem mais amava. Né? Quem mais me ama é minha mãe, ela me bate. Então, tudo bem meu marido me bateu, tudo bem minha esposa me bater. Né? Então, a gente vai criando crenças no subconsciente de que a violência está ok se a gente não sabe mais o que fazer. Então, é esse que é o mais importante, entender como o cérebro funciona nesses aprendizados. Acontece que durante muito tempo, os pais criavam os filhos para serem obedientes a eles, porque é o jeito mais fácil de criar uma criança. Né? Eu crio ele para eles sobreviverem até serem adultos e serem obedientes a mim. Que meus dias ficam muito mais fáceis. Uma criança que não me enfrenta ou não me argumenta, ou fala bem para tudo que eu falo, não tenho nada mais fácil no mundo que na criação de um filho. Mas se a gente pensar nas habilidades e nas crenças e nas potencialidades, tudo que a gente quer fazer com que esse adulto seja no futuro, a qualidade de vida que a gente quer que ele tenha, um adulto crítico que sabe respeitar regras, mas ao mesmo tempo lutar para mudá-las caso seja necessário, não simplesmente ser subversivo, né? E enfrentar a autoridade, não isso. Mas como eu lido com a autoridade se eu não concordo com ela, de forma respeitosa? Então todos esses são caminhos que eles vão aprendendo na prática enquanto crianças. Para quando adulto eles saberem isso por si, né? Como sendo algo natural deles. Ai, que ótimo. Então é bem interessante a gente pensar nos resultados lá no futuro, não a curto prazo. Vou te a curto contar. prazo, bater funciona, castigar, punir funciona, porque a criança para o comportamento. E provavelmente não vai fazer de novo depois de algumas batidas, alguns castigos. Mas o que eu ensinei realmente para ela como habilidade humana, como habilidade do relacionamento de uma sociedade que a gente quer ver no futuro? Exatamente. No ano passado, que era o primeiro ano da nossa filhinha ir para a escola, quando chegou uma avaliação dela, a professora colocou que ela não era obediente, que ela não respondia muitas vezes e tal. E naquele momento foi uma das críticas, daí eu virei pro meu marido e falei assim: meu Deus, por que ela não tá fazendo? Por que ela não obedece? E aí ele comemorou. Ele falou assim, isso, ela é muito criativa, a gente não pode deixar que ela seja obediente porque ela precisa quebrar determinadas regras e se impor. Foi o que eu coloquei no começo aqui, que limites são importantes, mas não imposições absurdas. E quando você coloca regras muito autoritárias, a criança não consegue sequer ser criativa no futuro. Perfeito. Então, a gente cria adultos limitados, né? A gente coloca tanto limite, que a gente cria adultos limitados. Então, a inovação, a criatividade, o olhar para o social com algo muito mais
abrangente. Por exemplo, se a gente tivesse criado pessoas obedientes a vida toda, a história toda, nunca teria acabado a escravidão, nunca teria as mulheres direito a voto, porque a gente teria a vida inteira sendo obedientes àquelas regras lá do passado. Então é importante que tenham pessoas desobedientes, e se Deus quiser, daqui para frente vão ser cada vez mais desobedientes. A gente vai substituir por respeitosas, por colaborativas, por criativas, por solucionadoras de problemas de formas, né, mais eficazes. Então é isso que você falou mesmo, a gente cria regras só por criar. Muitas vezes, sem perceber o que a gente está causando na criança, né? Você sabe que quando nós falamos há uns programas atrás sobre idosos, eu coloquei que os avós, a permissividade dos avós, era importante exatamente por isso, porque ela vai permitir a criança também aprender que ela pode passar por cima de regras. Mas ela aprendeu regras com os pais. Ela está aprendendo regras, mas ela tem essa permissão. E isso vai tornar um adulto criativo, e eu falo, os avós inventaram evolução. Eu coloquei dessa maneira. E uma das evoluções que eu acho muito legal, que a Alcione ela fala, é do cantinho da calma. Eu queria que você explicasse para quem está nos acompanhando aqui, essa mecânica de fazer com que a criança escolha um lugar onde ela possa ter o momento dela de segurança. Um cantinho de segurança. Não a gente colocar, de repente, só ali no sofá, com a almofada no colo, como é o que acontece com a gente, perto da gente, que quando a nossa filha está sendo punida, ela vai para um castigo de poucos minutos. Mas para ela parar um pouco aquilo que ela está fazendo, para ela pensar. Mas aí ela sai daquele castigo quando ela restabelece a tranquilidade dela, e ela acaba compreendendo na nossa visão que ela precisava mesmo de uma outra ação. Ela, tanto que ela acaba não repetindo e ela não perde a docilidade. Mas quando eu vi que a Alcione tem uma mecânica, ou ela defende a ideia de encontrar com a criança um cantinho onde a criança escolhe para ser o cantinho dela de tranquilidade e de se restabelecer daquele momento, eu achei muito interessante. Eu queria que ela contasse pra gente. Ah, legal, Cláudia. Esse conteúdo é uma ferramenta, né, que a gente chama, que vem da disciplina positiva. Caso alguém queira pesquisar mais, é muito interessante. E o Cantinho da Calma, ele é uma proposta bem diferente do castigo, porque qual que é a ideia dele? A ideia é, antes de tudo, a gente convidar a criança a pensar: filho, quando você fica muito nervosa, quando a mamãe fica muito nervosa, a mamãe consegue se acalmar tomando um banho. Ou a mãe consegue se acalmar indo para o quarto respirar. Ou o que eu gosto de fazer é ir para o quintal dar mandada. Porque é o jeito que a mamãe se acalma. E a gente sabe que a gente só consegue pensar, que a gente só consegue buscar soluções, que a gente só consegue se redimir, conversar com as pessoas quando a gente está calmo. Então vamos pensar de que forma você gostaria de se acalmar. Vamos criar um cantinho para você, onde você pode ir, você pode colocar os seus brinquedos favoritos lá, ou você pode decorar, vai ser, sei lá, aqui o Joaquim fez o cantinho dele atrás do sofá, então ele colocou uns adesivos na parede atrás do sofá, e aí ele busca se acalmar lá. E aí a gente não manda a criança para o cantinho da calma. A gente pergunta, quando ela está nervosa, a gente pergunta: filho, será que não seria bom você ir para o seu cantinho? E ele tem a liberdade de ir por conta. Então, a gente está ensinando a criança a buscar suas próprias soluções e não ir porque alguém impôs. Quando alguém manda a gente fazer algo, quando a gente impõe algo quando alguém impõe algo para nós, nossa primeira reação não é positiva, mas eu não quero, mas por que ela está me mandando isso? Mas isso é injusto. Mas a gente sempre se defende, porque é o nosso cérebro primitivo. Quando alguém pergunta para a gente, nos convida a algo, a nossa cérebro vai buscar se aquilo faz sentido. E aí talvez ele entenda que faz. Então, aos pouquinhos, hoje em dia, o Joaquim já tem 5 anos, lógico, né? Mas ele vai sozinho. Ele começa a ficar nervoso, a gente só olha para ele e fica esperando para ver se ele vai ou se a gente vai ter que perguntar. Ele respira fundo e vai lá pro cantinho dele. Olha que habilidade importante para um adulto, que já está sendo desenvolvido agora. Eu estou nervoso, não adianta eu discutir, não adianta eu brigar. Eu vou me acalmar de um jeito que eu consiga, que eu sei que ele me faz bem, depois eu volto. Por conta, então ele não vai para esse cantinho pensando: meus pais são injustos, o que eles estão fazendo comigo, eu não fiz de propósito. Quando a gente, não sei se vocês lembram quando vocês iam de castigo, mas quando eu ia de castigo, a única coisa que eu lembrava, que eu pensava, era quão injusto era aquilo. Eu não tive tempo nem de falar, ou então eu não consegui fazer o que eles queriam, eu ficava pensando mil coisas para me justificar do meu comportamento para mim mesma, porque eu não tinha espaço de fala. Mas eu não pensava que aquilo era errado, que eu podia ter melhorado, que eu precisava me acalmar. Eu ia sempre no sentimento de injustiça para aquele espaço, né? Então, o cantinho da calma, muitas vezes as pessoas falam: igualzinho o cantinho do pensamento. Não. E a ideia não é convidar a criança a pensar.
É um lugar onde você vai preparar ele com todo o carinho para você se sentir seguro o suficiente para se acalmar. Depois que você estiver calmo, eu junto com você vou ajudá-la a pensar sobre isso. E aí a gente tem todo o suporte e apoio dos pais para ajudá-la a raciocinar em cima daquele aprendizado depois. Muito legal. A Alcione, ela tem 3 filhos, um de 5, uma de 2 e outra recém-nascida, de 6 meses. Então, ela tem várias fases diferentes ali, mas são todos criança. E ela vem trazendo, nessa educação que ela está colocando para as crianças dela, muita inspiração que ela vem divulgando nas redes sociais, especialmente no Instagram, com muitas lives, né, Alcione? A gente já está quase que no final do segundo bloco, para o intervalo, e eu queria que você passasse para as pessoas que estão nos acompanhando aqui o teu canal do Instagram, para que elas também possam acompanhar as tuas lives e seguir você para ter mais aprendizados nesse sentido de educação, porque essa busca de solução que a gente propõe para uma criança e para um filho, de limites, de ter intimidade com o não, que é só uma expressão, mas é uma intimidade com uma relação de limite, é uma solução também para nós adultos. Esse cantinho do pensamento é mágico, eu também tenho essa mania do banho ou de repente escutar uma música que aquele momento ali me acalma, mas estar sozinha comigo é algo que é muito bom para restabelecer o equilíbrio. Passa pra gente então teu endereço para que a gente divulgue também e que mais pais tenham essa mesma habilidade de educar os filhos com paciência, com amor e com essa compreensão de empatia que você apresenta. Obrigada, Cláudia. O meu Instagram é @_Alcione_Andrade. E eu agradeço muito esse espaço, porque eu realmente acredito numa sociedade muito menos cruel, porque mas o mundo é cruel, mas não precisa ser, né? Se a gente aprender desde pequeno que dá para usar esse equilíbrio de firmeza e gentileza e amorosidade uns com os outros, o mundo vai deixar de ser cruel, com certeza. Com certeza, é o caminho do meio que a gente busca, né? Então, se a gente teve tantos momentos de castigo, de apanhar, de engolir o choro, e de repente a gente não está permitindo tudo, não está fazendo com que os nossos filhos nos manipulem e mandem na gente e tudo mais, a gente também se torna pessoas melhores, pais melhores e eles melhores, para encontrarem esse caminho do meio como solução, né? Com certeza. Para mim, sempre busquei fazer desenvolvimento, sou coach também de carreira, mas a criação dos filhos é o que mais me desenvolve. Que legal. Porque diz sobre mim, né? O que me incomoda, o que mais me desafia é o que diz sobre mim, não sobre eles. Então esse autoconhecimento é incrível. Muito legal. Alcione, super obrigada pela sua participação Obrigado, aqui com a gente. Alcione. Tá bom? Obrigada, Fifá. Muito obrigada. E a gente vai continuar no próximo bloco falando dessa busca de autoconhecimento, de limitação e de autonomia para a gente ter um caminho do meio para a vida com mais tranquilidade e menos sofrimento. Você está ouvindo Superconsciência. Coronavírus. A melhor prevenção é a Quer dizer, aquilo que Atenção, você, gente. aquilo que você passava, né, de Os você era sintomas criança, mais que às vezes comuns você são apanhava e nem lembrava mais tosse, febre e enfim. cansaço. Nem Alguns só não lembrava, pacientes como não podem entendia, né? sentir dores Você no corpo, colocar autoridade na congestionamento vida de uma nasal, criança, inflamação sem- na garganta ou diarreia. E outro detalhe O período muito de curioso é aquele incubação, pai ou que seja, quer de explicar contágio, para um e os filho, primeiros sintomas uma criança é de tão 14 pequenininha que dias, não consegue conforme entender. A criança fica Organização olhando Mundial assim. da Saúde. Então, Segundo eu cientistas vou comentar chineses, aqui na alguns sequência aqui pacientes o que eu acho podem melhor para transmitir ser o feito, coronavírus, porque mesmo tentar ficar sem explicando apresentar para uma criança, sintomas. não que ela não mereça, e não que você não tenha que explicar, mas é muito legal. Uma das coisas complicadas é culpa. E nós temos culpa nas coisas, mas sentir culpa é uma sensação muito ruim. Entende? Agora, quando acontece uma consequência tão grave quanto essa, a culpa marca muito. É um trabalho muito forte com relação a isso. Agora, a própria birra no supermercado, as situações que acontecem na vida, uma das coisas difíceis é que a mulher, isso a gente observa quando você vê uma criança tendo uma birra, a mãe ou quem está junto se sente culpada, se sente envergonhada. Não é para isso. Se as pessoas que estão em volta não conseguem compreender uma criança que está tendo Passando um por algum ataque momento. de birra... Mas eu vou te dizer assim, que antes de ser mãe, o barulho das crianças fazendo birra me incomodava. Agora, depois que eu virei mãe, eu acho que eu tenho dó da mãe ali daquele momento e o que eu posso fazer para ajudar? Porque... Superconsciência, essa é a prova porque da muda, evolução, exatamente. do desenvolvimento. Como nós, agora eu preciso esperar virar mãe, virar pai para crescer. Isso é superconsciência. É por isso que começou com Gêmeos Fraternos. A gente aprender desde antes de nascer. Como? Com os pais. Porque a nossa convidada falou do exemplo. O exemplo é maravilhoso. Mas que exemplo que eu posso dar? Agora, quem sou eu como possível?
Estamos de volta com mais um bloco do nosso Super Consciência, trazendo hoje esse tema de educação com limites, de diálogo, de empatia, de fazer com que os nossos filhos tenham autonomia. E essa autonomia vem através desse desenvolvimento delas de habilidade para lidar com situações adversas, com o não, com alguma coisa que elas de repente estão se sentindo frustradas e tudo mais. Então, todo esse comportamento que uma criança tem de birra, de briga, de bronca e tudo mais, tem muito a ver com aquilo que ela está sentindo. E se a gente não tiver, a gente adulto, a habilidade para enxergar isso nela, como que ela vai aprender? Como que ela vai construir o emocional dela, reconhecer aquilo que ela está sentindo, para poder um dia perdoar a raiva que ela sentiu, perdoar se ela de repente não está se sentindo confortável em determinada situação que ela está se sentindo diminuída e assim por diante. Como que a gente constrói numa criança aquilo que a gente às vezes não teve? É pensando em superconsciência, por isso que a gente está trazendo esse tema aqui para o programa, para que você pense antes de agir. Se aquilo que você não sabe, pergunta, estuda, procura. Hoje em dia, informação é o que mais tem sobre isso. A nossa entrevistada, ela sugeriu um livro que é Educação Positiva, né? Tem vários outros também de autores muito bacanas que falam sobre isso. Se você não pode sair de casa, ou se você tem alguma limitação, compra pelo Google. O Google também tem uma área muito legal que eu gosto muito, que chama Google Books. Pouquíssima gente conhece. Que você pode ler vários capítulos, muitas vezes, que estão abertos e gratuitos em PDF e que estão ali disponíveis. Google Books. Livro bom, compra, estuda o livro, Aí, se aprofunda. Né? A gente consegue dinheiro para tanta coisa, dinheiro para livro é coisa fabulosa. Agora veja, a nossa convidada começou com uma área muito interessante que eu adoro, que é a área cerebral. Quer dizer, nós somos cerebrais. Raciocine comigo aqui. Os animais aprendem sem que os pais precisem fazer muita coisa. Isto é, por quê? Porque eles, inclusive os animais não têm a fala. Quer dizer, a nossa fala nos traz uma série de complicações, porque a gente tenta explicar e racionalizar muita coisa. E amor, relacionamento, limites, direção, não precisa muita explicação. Agora, o entendimento é correto. Agora, claro que nós temos a fala, precisamos aprender a pensar, para poder traduzir isso de uma maneira verbal melhor. Então, o não se sentir culpado quando a gente sente raiva é importante, mas a raiva é uma emoção, que eu preciso olhar para essa emoção e tentar compreender. Agora, tentar explicar para uma criança de 3 anos por que ela está com raiva é complicado. Muitas vezes fala, não, mas não tem como explicar. Tem sim, tenta na linguagem melhor possível. E depois desse cantinho da segurança, e eu quero valorizar muito mais o cantinho da conversa. Porque depois do cantinho da segurança, que a criança consegue se acalmar, eu pergunto para minha filha, vamos conversar? O que você acha disso? Qual a ideia que você tem sobre isso? E aí ela está exercitando o desenvolvimento do pensamento para encontrar uma solução. Filho, o papai precisa sair com o carro. Você quer dirigir aqui, agora a gente tem que sair. Você vai brincar um pouquinho. E o que você propõe que a gente faça? Quer dizer, eu jogo a negociação para ela. E aí eu estou fazendo ela aprender a negociar. Então as reações neurais que nós temos e nós precisamos aprender a ter as reações neurais. Foi falado aqui da criança com birra. A criança com birra, a gente quer sempre criticar o outro, criticar a criança. Eu tenho que criticar a mim primeiro. O que eu senti? Eu preciso reconhecer o que eu estou sentindo. Eu estou envergonhado porque estou no supermercado e os outros estão olhando minha filha tendo uma birra? Eu tenho que compreender e trabalhar o meu coração. Por que um pai reage muitas vezes com raiva, até bate no filho? Porque ele não compreendeu o que ele está sentindo. À medida que eu compreendo o que eu estou sentindo, a minha raiva, a minha não capacidade de conduzir aquele processo que está acontecendo, que está se desvelando na minha frente, eu tanto quis um filho, agora ele está tendo um chilique na minha frente, eu não sei controlar. Não é controlar meu filho, eu tenho que controlar a mim. Então esperar, ter paciência, ter tolerância, que a criança está tendo aquela reação neural, depois ter um momento de calma, um momento de conversa, e um momento, minha mãe tinha uma frase muito legal, dá um brinquedinho que passa, isso é desviar a atenção. Quer dizer, se eu pego minha filha tendo um chilique, será que eu colocando ela no carrinho e brincar de correr no supermercado, eu não estou falando para vocês, entenda a maneira, mas brincar, teatralizar e trazer a atenção daquela criança para um outro foco, pode ser que a birra passe imediatamente. Tem mais uma coisa que ele fala que eu acho que é muito interessante, que assim, a criança ela precisa se sentir útil. Então tenta fazer com que seu filho seja teu ajudante no mercado.
filho, pega tal coisa para mim, e ali na tua frente, você não vai pedir para ir do outro lado do mercado, né? Porque a criança não tem muita noção de direção. Mas a nossa, ela vive nos ajudando, tá certo que metade daquilo que ela coloca no carrinho acaba ficando, mas ela está aprendendo a escolher, ela está me ajudando a pegar alguma coisa, então ela também está participando daquele momento, porque a gente vem trazendo para ela conscientização em vários sentidos, inclusive dos alimentos que ela consome. Quando a gente chega naquela área de hortifruti e tudo mais, que ela pega, escolhe uma maçã, ela escolhe alguma outra frutinha que ela gosta, alguma verdura que ela gosta bastante, a gente está ajudando ela a compreender que aquilo ali vai ser consumido logo mais, vai ser higienizado, etc. e tal, e que aquilo vai trazer saúde e bem-estar para ela. Então, a criança, ela não pode ser excluída da rotina de família. Em outros momentos, ela não está sendo só cuidada para ser uma criança que brinca, que assiste TV e que estuda. Ela pode participar de várias coisas dentro de uma rotina de família, porque isso ajuda ela a criar parâmetros e conceitos com consciência e com coerência, que é uma construção. Com 3 anos, lógico que ela não sabe muitas coisas de consequência e tudo mais, mas ela já vem aprendendo muita coisa. Claro que existe uma sensação de hierarquia, isso é inevitável. Agora, se a minha reação é no bater, ouvimos agora da nossa convidada que justamente eu estou ensinando a minha filha a bater. Mas se a minha reação é no grito, é na incompreensão, eu também estou ensinando a minha filha a reagir no grito. Afinal de contas, se ela está falando português, ela aprendeu com os pais. Então nós aprendemos com os nossos pais, isso eu falo desde o começo do meu programa. O que eu preciso fazer? Eu preciso crescer. Eu preciso aprender para minha filha poder olhar e se espelhar num pai, se espelhar numa mãe. Eu preciso ter uma relação adequada com a minha esposa na frente dela, sempre e não forçado. Eu preciso aprender a conviver, porque assim ela vai aprender a conviver e escolher um marido lá na frente que não seja um abusador, que não seja um limitador, que não reaja aos gritos e aos solavancos, isto é. Então, se você está passando por isso, e olha, é muito comum, porque nós passamos por isso, todos nós temos dificuldade. Não sinta culpa, perdoe a si mesmo e busque ajuda. Ajuda para compreender que isso que você está sentindo na hora do berro é uma dor que está no teu coração que precisa ser respeitada, acolhida e tratada. Essa dor que você está sentindo, a partir do momento que você cresce, sente-se mais seguro, sabe o que vai acontecer? Poxa, amor, lembra quando você falou aquilo para mim e eu reagi daquela maneira? Nossa, você falou a mesma coisa agora e eu não senti nada, porque curou minha ferida. E quando você cura a ferida, quer seja numa relação com o filho, com a esposa, com o marido, com o chefe, você está maior. Sabe aquela brincadeirinha que falava assim, o que vem de baixo não me atinge? Quando criança a gente falava no sentido pejorativo mesmo, como se eu estivesse numa posição maior, mas ela no fundo, ela tem um sinal verdadeiro, porque não é porque você está maior que o outro, você está maior em si mesmo, você está tão bem que aquilo não te incomoda. Então, esse não incômodo é a nossa busca. E se eu não me incomodo e a minha filha pula na frente e quer ficar dirigindo, não quer sair da direção, eu tenho que ser inteligente o suficiente, mais inteligente que ela. Se eu for resolver no tapa e no grito, o que eu sou? Um animal idiota. Eu estou ensinando o que para o meu filho? Ser um animal idiota. O que eu quero com meu filho? Amor, não culpa, compreensão e tolerância. Essa empatia que a gente fala tanto é nesse momento da direção, que é uma brincadeira na garagem, para quem não escutou ele em outra, ninguém faz a filhinha dirigir, ninguém permite ela de fazer coisas erradas. A gente comentou no primeiro bloco que levando a Gabriela para a escola, teve situação em que uma criança no teto solar, ela estava se destacando na escola e que de repente aquilo ali estava fazendo com que ela tivesse algum tipo de admiração por fazer algo de errado, tendo uma cumplicidade de um pai, de uma mãe. Por isso que já se falou da filhinha gostar de brincar na direção, porque ela tem um painel ali, um monte de botão e tudo mais, e isso é uma diversão, mas a criança, quando a gente fala assim, sai daqui, você está me incomodando, agora não dá, e trata de um jeito ríspido e tudo mais, isso está marcando nela. Ela também está perdendo muitas vezes, ela vai perder aquele impulso de ir lá para te dar um carinho, de dar um beijo e tudo mais, porque ela está sendo sempre agredida, então ela deixa de te procurar. E daí quando acontece lá na frente, num período que a gente chama de adolescência, que já se fala que são jovens adultos, esse jovem,
ele acaba não conversando com os pais porque esse momento de estabelecer o contato, essa empatia, a cumplicidade de pai e filho, ela não foi feita durante toda a vida desse jovem, dessa criança, até ela mudar de fase na puberdade. Então, quando a gente compreende as etapas de desenvolvimento do filho, das autonomias que a gente vai incentivando que busquem soluções, etc. e tal. Então, quando a gente respeita cada fase, a gente não precisa ter problemas quando ela quiser de repente ser do contra, quando ela quiser virar reacionária e quebrar regras. Aliás, o que a gente mais quer é que ela quebre essas regras, porque são as regras quebradas de um filho que muitas vezes nos fazem refletir melhor sobre o caminho que a gente está conduzindo e sobre nós mesmos, naquilo que a gente precisa se transformar. Sabe por que muitas vezes pais são permissivos? Porque tem medo da perda do amor. Então vou te ajudar nisso agora. Filho, não perda amor pelos pais, principalmente quando é limitado e educado. A gente está recebendo o nosso aviso que nosso programa terminou. Então eu vou passar para vocês aqui os vencedores do livro do Jacir. Foram a Jussara Silva e o Milton Melquiades. Eles vão receber uma ligaçãozinha nossa e a gente vai mandar o livro para eles, ou eles vêm buscar, enfim, tá? Verdade, realidade, ansiedade. Então, muito obrigada pela participação. Um ótimo final de semana. Sextou, mas com limites, né, gente? Até Ninguém segunda. precisa extrapolar. Um beijo. Até segunda. Tchau, tchau.